No jardim da mansão, Carlos Daniel vê Carlinhos encantado com as histórias contadas por Moacir. O menino diz que não quer se afastar nem de Moacir nem de Isabel, mas Moacir explica que precisa voltar para casa, prometendo retornar para a cirurgia. Carlinhos então afirma que se Moacir for embora, ele irá junto, pois não pretende ficar naquela casa. Carlos Daniel se afasta entristecido com as palavras do filho e segue em direção ao carro. Stephanie percebe que Willie tem se arrumado demais para o trabalho, mas ele alega que sempre foi assim. Quando ela questiona sobre o dinheiro, ele diz que ainda tem e pergunta se ela precisa de mais. Stephanie responde que aquele que ele deu dá e sobra. Antes de sair, Willie pede que ela não mande alguém vigiá-lo novamente, pois pode se cansar outra vez. Desconfiada, Stephanie liga para Stella pedindo que ela volte a seguir Willie, pois tem certeza de que ele está se envolvendo com outra mulher na fábrica. Stella, por sua vez, sugere que pode ser a mesma de antes. Enquanto isso, Carlos Daniel confessa a Rodrigo que sente ciúmes de Moacir, já que Carlinhos demonstra mais alegria ao lado dele e só faz planos que incluem Moacir e Isabel. Rodrigo tenta fazê-lo entender, mas Carlos Daniel rebate, perguntando se ele não se sentiria mal ao ver seu filho mais próximo de um estranho do que de si próprio. No hotel, Stephanie se surpreende com a visita de Paulina, que aparece dizendo que veio como amiga. Ela permite que Paulina entre, mas a recebe com frieza. Paulina se apresenta como uma verdadeira irmã, mas Stephanie afirma que despreza tudo o que ela representa. Paulina tenta alertá-la de que entregar toda a sua fortuna nas mãos de Willie pode levá-la à ruína. Enquanto isso, Willie visita uma joalheria para escolher um anel de compromisso para Viviana. Rodrigo explica a Carlos Daniel que Carlinhos perdeu a conexão com o pai e que ele precisa reconquistar o filho. Carlos Daniel reflete que Moacir e Isabel ganharam a confiança de Carlinhos em poucos dias, enquanto ele, como pai, mal consegue sua atenção. Rodrigo tranquiliza dizendo que ainda há tempo para reconstruírem a relação. Apesar disso, Carlos Daniel confessa que está preocupado com a cirurgia de Carlinhos. Rodrigo garante que tudo correrá bem, mas ele continua apreensivo, com medo de que a saúde do filho fique comprometida para sempre. Paulina insiste com Stephanie para que tenha força de vontade e não entregue sua fortuna a Willie. Ela revela que Rodrigo e Carlos Daniel recusaram-se a conversar com ela por estarem ressentidos com sua atitude e a de Willie. Stephanie reclama da visita de Paulina, que diz estar apenas tentando alertá-la sobre a responsabilidade de Willie para administrar seus bens, sugerindo que ela mesma cuide do próprio dinheiro. Stephanie acredita que, assim como Paulina e Paola sempre manipularam Carlos Daniel, agora querem que ela faça o mesmo, porém garante que Willie é diferente e reforça que os dois terão um filho. Paulina insiste para que ela pense no bem da criança, pois Willie vai desperdiçar tudo com mulheres e festas. Aconselha que Stephanie revogue a procuração de plenos poderes que deu a ele. Stephanie pergunta se seus irmãos mandaram Paulina, mas ela afirma que está ali por vontade própria, pois se importa com ela e quer ajudá-la. Stephanie ironiza perguntando se Paulina se acha uma santa ou anjo da guarda. Paulina responde que é apenas uma mulher que já sofreu por amor, foi enganada e sabe que homens como Willie são perigosos. Stephanie proíbe Paulina de falar assim de seu marido. Paulina insiste para que ela a veja como uma amiga, dizendo que não tem culpa pelas ações de Paola nem pelas traições de Willie com ela. Enfurecida, Stephanie ameaça acabar com Paulina, mas Paulina afirma que sabe que isso vai acontecer e que mesmo assim não deixará de dizer a verdade. Stephanie afirma que prefere ver Willie gastando toda a sua fortuna, mas que seus irmãos entreguem tudo a ele. E em relação a Paulina, diz que ela deveria se preocupar em consertar sua própria situação, deixando claro que não vai ouvi-la. Enquanto isso, Braulio orienta uma das empregadas a alimentar Paola. Depois recebe de Douglas a ordem de enviar uma carta anônima à mansão dos Brátios quando for solicitado e outra carta que deve acompanhar Paola até a clínica São Lourenço. Paulina garante a Stephanie que mesmo contra sua vontade todos tentarão protegê-la e que não acham prudente entregar todo o dinheiro de uma vez. Mas Stephanie exige a entrega imediata dos recursos e ameaça iniciar uma guerra que trará à tona segredos desagradáveis sobre os Brátios, começando por Paulina. Paulina não se intimida e se despede. Antes de sair, Stephanie exige que se Paulina cruzar com ela, finja que não a conhece. Na fábrica, Paulina informa Carlos Daniel e Rodrigo que Stephanie está irredutível e surda a qualquer argumento contra a entrega do dinheiro, dando a entender que é melhor a transação ao confronto. Os três concordam que, nesse caso, será melhor permitir a transferência. Carlos Daniel pergunta a Paulina sobre Carlinhos e ela informa que a cirurgia está marcada para a próxima semana e que o passo seguinte será o processo de reabilitação.
Apesar de mais aliviado quanto à saúde do filho, Carlos Daniel ainda se preocupa com a situação de Paulina. Ela responde que isso é algo que só poderá ser resolvido por ela mesma e por Paola assim que reaparecer. Moacir continua distraindo Carlinhos com suas histórias e avisa que já está de partida, o que faz o menino protestar. Assim que Carlos Daniel e Paulina chegam, Carlinhos pede aos pais que convençam Moacir a morar com eles. Paulina resolve conversar com Moacir em particular e sugere que Carlinhos veja os presentes que o pai trouxe. Carlos Daniel abre a caixa e Carlinhos se encanta com o presente. Lisete aparece, pergunta se ele não trouxe algo para ela também e recebe um presente com entusiasmo. Na sala, Paulina reforça a Moacir que Carlinhos vai precisar passar por uma cirurgia na perna e que a recuperação exigirá o apoio dele e de Isabel, pois será um período muito delicado. Ela acredita que só o carinho de Isabel e o bom humor de Moacir serão capazes de animar Carlinhos durante essa fase. Moacir garante que estará ao lado do menino pelo tempo que for necessário. Paulina menciona que ambos serão recompensados, mas Moacir se sente ofendido e recusa qualquer tipo de pagamento por acompanhar o menino. Ele apenas pede que façam algo para ajudar Antônia, que provavelmente já se encontra no presídio feminino. Paulina responde que já falou com a polícia e que agora resta aguardar a decisão judicial. Enquanto isso, Rodrigo comenta com Patrícia que a situação de Paulina se complica cada vez mais, pois os vínculos afetivos estão se fortalecendo, o que tornará ainda mais doloroso o distanciamento para as crianças Carlos Daniel e Vovó Piedade. Rodrigo admite que acreditava em um possível romance entre Carlos Daniel e Verônica, mas percebe que isso não evoluiu. Patrícia revela que nunca torceu por esse casal, pois vê em Paulina a figura de Paola, o verdadeiro amor de Carlos Daniel. Rodrigo acredita que o irmão está se apaixonando por Paulina, mas teme que Paola apareça e provoque um escândalo. Ele lamenta a forma como Paulina entrou na vida da família, pois agora corre o risco de acabar na prisão. Ele não duvida de que Leda, Stephanie ou Willy sejam perfeitamente capazes de denunciá-la como usurpadora. Stephanie revela a Willy que Paulina foi procurá-la para convencê-la a não deixar os recursos financeiros sob sua responsabilidade e a cancelar a procuração que lhe concedeu. Tomado pela fúria, Willy ameaça entregar Paulina à polícia caso não recebam toda a herança. Carlos Daniel desabafa com Piedade, que se sente desconfortável com a decisão de Paulina de trazer os amigos de Carlinhos para morarem na casa deles. No entanto, Piedade o aconselha a permitir que Paulina conduza as coisas do seu modo e argumenta que Moacir e Isabel vão proporcionar a Carlinhos o equilíbrio emocional necessário para enfrentar a cirurgia. Carlos Daniel pergunta se o filho não poderia passar pela operação de forma tranquila, mas Piedade pede que ele tenha calma, lembrando que Deus foi generoso ao devolver Carlinhos à família e permitir a recuperação da empresa. Preocupado, ele questiona sobre a perda de memória do menino. Piedade afirma que mesmo que ele nunca recupere as lembranças, isso não impedirá que volte a amar todos à sua volta. Ela pede que confie em Deus e na Virgem de Guadalupe. Enquanto isso, Moacir já está em casa e informa a Isabel que Grumete está bem. Isabel admite que se arrepende de não ter ido com ele, já que Antônia ainda não foi libertada. Moacir reconhece que a situação é complicada, mas insiste que precisam manter a fé para que os Brates consigam ajudá-la. Ele conta que a família de Grumete quer que eles estejam presentes durante a cirurgia. Isabel garante que não faltará, embora tema que ao recuperar a memória, o garoto não se lembre mais deles. Mesmo com essa incerteza, os dois desejam que ele se recupere rapidamente. Isabel então pede que Moacir a acompanhe até o presídio para visitar Antônia no dia seguinte. No dia seguinte, Willy entra furioso no escritório e exige que Rodrigo avise Carlos Daniel para impedir Paulina de incomodar Stephanie. Com ironia, Rodrigo insinua que quem está com eles é Paola e que ninguém sabe o paradeiro da usurpadora. Irritado, Willy avisa que não está com paciência para brincadeiras. Rodrigo responde com firmeza que enquanto for conveniente até que Paola reapareça, essa mulher continuará sendo tratada como Paola Bracho e qualquer um que tentar provar o contrário vai se dar muito mal. Willy exige que impeçam Paulina de incomodar sua esposa, pois não quer prejudicá-la. Rodrigo então ameaça cortar o acesso ao dinheiro. Ainda assim, Willy afirma que terão de entregar toda a herança de Stephanie, mas Rodrigo responde que farão isso aos poucos, de forma bem demorada. Em seguida, expulsa Willy do escritório e o avisa que se ele ousar denunciar Paulina, terá que arcar com as consequências. Stella presencia Willy saindo alterado da sala de Rodrigo. Moacir e Isabel visitam Antônia no presídio e informam que a mãe de Grumete prometeu ajudá-la a sair de lá. Moacir destaca que quando Antônia for libertada, já saberá o que fazer para não voltar a ser presa.
Stella observa quando Willie sai de carro. Durante o trajeto, ele liga para Viviana, que está na fábrica, e a convida para encontrá-lo no parque, prometendo que ela receberá a prova de seu amor. Viviana aceita, mas marca o encontro para o dia seguinte, sem perceber que Stella escuta a ligação. Enquanto isso, Rodrigo comenta com Carlos Daniel que não acredita que Willie tenha coragem de denunciar Paulina à polícia. Ele muda de assunto e pergunta sobre a data da cirurgia de Carlinhos. Carlos Daniel responde que será na próxima segunda-feira, mas revela que não acredita que o estado mental do filho vá melhorar. Confessa que vive com medo de o menino fugir com o primeiro que conquistar sua atenção e tenha uma crise severa por não querer estar com a família. Rodrigo lembra que Paulina está tentando ajudar, mas Carlos Daniel afirma que os problemas começaram quando Paulina entrou na vida deles. Rodrigo, por sua vez, argumenta que os conflitos já existiam e reconhece que eles são os responsáveis pela situação da empresa, enquanto Paola foi a causadora do caos dentro de casa. Carlos Daniel admite que está cada vez mais confuso. Carlinhos já está internado no hospital para ser operado no dia seguinte e sente falta de Moacir e Isabel. Paulina assegura que ao despertar da anestesia, eles estarão ao seu lado. O menino dispensa a presença do pai e Paulina tenta suavizar o impacto de suas palavras, mas Carlos Daniel se entristece e se afasta. Viviana encontra Willie no parque, mas ele prefere ir para outro lugar sem notar que estão sendo vigiados por Felipe. Paulina explica a Carlinhos que ele acabou magoando o pai, que o ama muito e que Carlos Daniel está abatido por ver que o filho prefere a companhia de Isabel e Moacir, enquanto a ele reserva indiferença. Carlinhos admite que gostaria de ter outro pai e Paulina pede que ele jamais diga isso diante de Carlos Daniel. Em seguida, ela pergunta se ele também desejaria outra mãe, mas o menino responde que quer que ela continue sendo sua mãe. Paulina declara que Carlos Daniel é melhor do que todos, até mesmo do que ela. Quando Carlinhos pergunta se ela o ama muito, Paulina confirma com carinho. O garoto diz que não entende porque sente rejeição pelo pai, e Paulina explica que isso acontece porque ele não se recorda de como o pai era antes. Mesmo assim, garante que Carlos Daniel o adora e o incentiva a se esforçar para gostar dele também. Willie presenteia a Viviana com um anel de noivado, deixando-a impressionada ao revelar o valor que pagou pela joia. Em troca, pede uma prova de amor e recebe um beijo apaixonado. Ele promete se casar com Viviana assim que se divorciar. No hotel, Stephanie fala ao telefone com um advogado e comenta que Willie saiu logo após o almoço e ainda não retornou. Willie chega em casa à noite e encontra Stephanie furiosa, querendo saber onde ele esteve. Ele mente dizendo que estava com o advogado. Irritada, Stephanie revela que o advogado ligou procurando por ele e percebe que a gola da camisa está manchada de batom. Ela pergunta se ele voltou a se encontrar com a operária. Willie inventa que a mancha é de molho de macarrão. Viviana exibe o anel a Priscila, mas pretende escondê-lo da madrinha. Paulina sugere que Carlos Daniel volte para casa, descanse e retorne no dia seguinte. Ele afirma que confia nela, mas confessa que dói saber que o filho prefere qualquer desconhecido ao próprio pai. Paulina pede que ele tenha paciência, pois acredita que Carlinhos vai reencontrar o caminho de volta ao seu coração. Ele comenta que ela nunca fica sem palavras ou argumentos, e Paulina responde que a ele falta paciência e que acredita que Deus está apenas o colocando à prova. Carlos Daniel diz que às vezes sente que Deus o abandona e Paulina admite que em meio ao desespero também já pensou assim, mas tem certeza de que Deus nunca se esquece deles. Stephanie confronta Willie dizendo que sabe diferenciar uma mancha de molho de um vestígio de batom e declara que a usurpadora tem razão. Willie nega ter estado com outra mulher, mas Stephanie o acusa de estar com uma mulherzinha. Ele retruca dizendo que ela não é nenhuma mulherzinha, deixando Stephanie ainda mais decepcionada. Willie tenta convencê-la de que certas infidelidades não interferem nos sentimentos de um homem, mas ela o chama de canalha. Ele garante que é por Stephanie que nutre amor verdadeiro, mas ela o questiona se o que ele sente é apenas interesse pelo dinheiro dela. Willie pede que não o insulte e ameaça pedir que os irmãos dela venham buscá-la. Stephanie jura que se ele a trocar por outra mulher será capaz de matá-lo.